Oi, meus amigos, estamos aqui novamente nesse encontro abençoado, esse encontro feliz de comunhão com Jesus, nosso Mestre querido, nosso Mestre maior, com os nossos irmãos de luz, os mensageiros de Cristo, os apóstolos dele. E nós aqui para aprendermos um pouco mais, para seguirmos nessa estrada que Jesus nos deixou, de progresso, de vida plena. Então, a prece inicial, vamos silenciar dentro de nós os pensamentos que desviam o nosso sentido, elevamos nosso pensamento, nossa intenção, nossa mente, para visualizarmos Jesus, equilibrando assim nossa aura, nossa sintonia com o plano maior. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje e sustenta-nos durante toda a reunião, através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia, em nossos momentos de aflição, de desesperança às vezes, que seja momentânea esse sentimento, em vista da luz divina do coração, do olhar de Jesus para conosco e dos nossos irmãos que têm fé em nós, na nossa caminhada para crescermos espiritualmente e assim podermos ajudar o nosso irmão com caridade, com humildade, com empatia, com amor no coração. Que assim seja. Que assim seja. Olá, faremos a leitura do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda a circunstância,
a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais o egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Boa noite, meu nome é Silvia Dove e hoje eu estarei fazendo a reflexão para o Evangelho no Lar. O tema é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face do nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam contra nações, indivíduos contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para os mundos inferiores, e a terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo nem por palavras e nem por atos. Então a gente percebe a importância, da gente elevar os nossos conhecimentos espirituais, a gente se fortalecer, a gente estar no caminho do bem, da paz, da harmonia, para que toda energia positiva nos dê suporte, amparo, tranquilidade e serenidade através das nossas escolhas. Antigamente, desde os tempos de Newton, o universo se parecia com uma espécie de monarquia solar ou estelar. O nosso sistema planetário era regido por Sua Majestade, o monarca Sol, que dava ordem aos seus súditos planetários mediante as forças de atração e repulsão, e estes obedeciam à autoridade solar. Era o regime da autoridade e da obediência. Em nossos dias, porém, Einstein vê no universo uma fascinante cosmocracia, cujo soberano não tem localização determinada nem irradiação central, mas está onipresente e atua simultaneamente de dentro de cada átomo.
O conceito de uma força central mecânica foi substituído pela visão da presença orgânica. A técnica da máquina solar cedeu à concepção de uma espécie de vida cósmica universal. Essa visão do centro como onipresença faz lembrar as palavras de Santo Agostinho: o centro de Deus está em toda parte. Ou seja, para aqueles que têm fé em Deus, que acreditam, né? O centro de Deus, ou seja, Ele foi o Criador, né? Então tudo está em Deus, né? E essa busca de Deus, ela é feita de várias formas diferenciadas, através de várias religiões, mas não importa a religião, importa a transformação que a gente queira fazer para nosso interior. É este o segredo da alma da natureza, que atua através de uma força sem esforço que na intuição de Salomão abrange os cosmos de uma outra extremidade e dispõe tudo com o poder e suavidade. A sabedoria de Deus brinca todos os dias sobre toda a redondeza da terra. A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a suavidade de uma aparente ausência. Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem não consiste em atos de violência, mas sim em uma atitude de presença metafísica, e não se trata de fazer algo, mas de ser alguém. Quando o homem atinge o clímax do seu poder, todas as antigas violências acabam em benevolência. A violência é sinal de fraqueza e benevolência é um indício de poder. O homem ego confunde violência com poder, mas o homem eu evita toda violência quando entra na zona do poder. Para ele, não violência é inseparável do apego à verdade. Então, a gente também, no nosso dia a dia, naquilo que a gente vê nos jornais, ou nos jornais de televisão, enfim, a gente vê muito coisas contrárias, acontecimentos absurdos em todos os sentidos, né? O desrespeito às pessoas, aos seres, aos animais. Então a importância da gente acordar e despertar a nossa consciência com respeito a tudo que Deus criou, né? Tanto os animais como os seres humanos. A gente tem muito que melhorar ainda, muito a despertar a nossa consciência com relação a respeito, a caridade, a fraternidade e amor ao próximo. Os grandes mestres, porém, sabem ser severos e rigorosos sem renegarem a mais perfeita mansuetude e benignidade. São por vezes tão carinhosamente cruéis que nenhum profano cruel é capaz de os compreender. Diziam os romanos: as coisas violentas não duram. As coisas do mundo de Deus só podem ser realmente possuídas assim como Deus do mundo as possui. Com suavidade, ternura, assim como a luz possui as flores, como o amor possui o amado, como a alma possui o corpo e como a vida possui o organismo. Então, nós, matriculados nessa escola terra, temos que cuidar, né, do nosso corpo, porque a nossa vida, a nossa essência, a nossa luz é criada por Deus. Nos deu a oportunidade de reencarnarmos nesse planeta para nosso aprimoramento, né, para nos fortalecermos, para nos aproximarmos de Deus, do amor, da bondade, né, da caridade, da fraternidade, da transformação como ser, né. A única argamassa definitiva capaz de cimentar a construção desse mundo melhor será a consolidação na consciência coletiva. Desse princípio simples edifício, a vida é sagrada, de um único artigo, sem parágrafos e sem exceções. Então, a importância da gente acordar para o amor, para nos amarmos,
para nos respeitarmos, assim como respeitarmos os outros, né? Essa busca de transformação é importantíssima enquanto estamos no planeta Terra. Se estamos aqui matriculados, é que há necessidade de estarmos nessa escola Terra em transformação, em melhoramento, em aprendizado, né? A cada reencarnação a gente vai dando um passinho a mais na nossa purificação como ser, nos tornamos mais amáveis, mais respeitosos, mais caridosos, não é? E temos a oportunidade de ainda ajudar o próximo de alguma forma. A gente sempre vai encontrar uma forma e uma oportunidade de fazer a caridade, né? Então cabe a cada um de nós, não importa de que forma, qual seja a caridade, de que forma seja, mas tem que ser com amor, né? Com amor, com acolhimento, né? Todos nós já passamos na vida por dificuldades. E qual de nós não tivemos aquela pessoa amiga, né? Porque muitas vezes quando a gente está com um problema, a gente de momento você não sabe nem como resolver. Mas aquelas pessoas que estão no seu momento de tranquilidade, de serenidade, são pessoas que têm a possibilidade de nos auxiliar, de nos aconselhar, com certeza aquilo nos fortalece, é como se fosse uma energia, né? Que nos transforma, né? Que nos mostra caminhos de luz, respostas para aquilo que nossas dúvidas não estão conseguindo resolver. Então, a importância da gente querer, né? Mudar, querer se transformar, querer ser seres melhores, não é verdade? Então a gente tem que ver a vida de uma forma diferente, porque se Deus nos colocou aqui nessa escola para aprender, para nos transformar, para a gente crescer, evoluir como espírito, a importância da gente aproveitar esse momento que estamos na Terra, né? Ah, mas é muito ruim, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Porque senão aquelas pessoas ficam sempre em busca do outro, resposta que os outros têm que dar, mas a gente tem que fazer as nossas próprias escolhas. E as nossas próprias escolhas só serão saudáveis, seguras, a partir do momento que a gente vivenciar essa espiritualidade que nós temos, né? Ou seja, eu sou um ser divino criado por Deus, não perfeito, mas em busca da perfeição, da transformação, do interesse em renovar, em mudar os hábitos que não são bons, né? Então, tudo isso nos ajuda a dar um passo a mais na nossa evolução, né? Vamos ter outras reencarnações? Possivelmente vamos ter outras reencarnações necessárias, né? Ou seja, tudo vai se modificando. A gente passa por esse período que nos é dado para vivenciarmos na Terra, mais retornamos ao plano espiritual quando desencarnarmos, mais estaremos aprendendo e voltando a aprender, né? Em outro momento, com outra capacidade, com outra busca de renovação e assim por diante. Faz parte da evolução do ser humano nesse planeta Terra, né? Agora vamos lá. Bem-aventurados os pacíficos, né? Porque serão chamados de filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai. Tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. A prova de que nos vamos aproximando de Deus e dele nos tornamos linhagens é a atitude pacífica e conciliadora que assumimos em todas as conjunturas da vida. Para pacificarmos, precisamos ser pacíficos. Se vivemos intimamente rebelados contra todos e contra tudo, não estaremos em condições de contribuir para a pacificação de terceiros. As atitudes calmas e pacíficas influem poderosamente no meio onde nos encontramos. Pacificar é a missão divina. Para exercê-la condignamente, devemos fugir às contendas de rixas e discussões estéreis e improdutivas. Se os pacificadores são filhos de Deus, de quem serão os filhos fomentadores de discórdias, os intrigantes, os que contribuem para a desunião e a guerra?
Paz, há quase 2000 anos que os arautos de Deus cantaram sob o estábulo de Belém. Paz na terra aos homens de boa vontade. E alguns decênios vive ou vegeta pacificamente a paz da terra aos homens de boa vontade. E alguns decênios vivem ou vegeta pacificamente. A paz não representa um estado de passividade e inércia, mas é uma conquista, uma vitória altamente dinâmica. A verdadeira paz é a coisa mais dinâmica e realizadora do mundo. A verdadeira paz, porém, por isso dizia o Mestre, eu vim para que os homens tenham vida e tenham em maior abundância. O homem não tem paz porque não está em plenitude com a vida e vive uma semivida, quiçá um pseudo-vida, e por isso tem que brigar com outros porque está em discórdia consigo mesmo. Ou seja, uma pessoa que não está em paz consigo mesmo, não busca os caminhos onde possa se fortalecer interiormente, né? Quantas pessoas que a gente, por causa de uma coisinha assim, faz um estardalhaço, é o fim do mundo. Por quê? Porque a pessoa não se encontra em equilíbrio, em paz interior, né? Onde está Deus em seu coração? Né? Porque não adianta a gente dar piti, ficar nervoso, não resolve absolutamente. Ainda desarranja o nosso próprio organismo, desequilibra, né? E a gente não encontra paz, mas encontra aquele desespero e aquele, né, aquela alvoroço que faz muitas vezes, e para que não tem necessidade, né? Tudo que nós precisamos é confiar, buscar o caminho da luz, da transformação, e que aquilo realmente possa tocar o nosso interior, porque não adianta a gente falar da boca para fora, a gente tem que ter atitude, né? Atitude de ajudar, a atitude de fazer o que é necessário, a atitude mesmo que aquilo não é seja responsabilidade minha, mas se é um outro, uma pessoa que seja, a gente tem que auxiliar, a gente tem que ajudar, né? Na medida do possível, porque muitas vezes as pessoas se acomodam e não modificam no seu interior. É mais fácil pedir e não buscar por si mesmo. Então muitas vezes a gente tem que mostrar o caminho, né? A paz não representa um estado de passividade e inércia, mas é uma conquista, uma vitória altamente dinâmica. A verdadeira paz é a coisa mais dinâmica e realizadora do mundo. A verdadeira paz, porém, por isso dizia o Mestre, eu vim para que os homens tenham vida e a tenham em maior abundância. O homem não tem paz porque não está em plenitude com a vida e vive uma semivida, quiçá uma pseudo-vida, e por isso tem que de brigar com os outros porque está em discórdia consigo mesmo. Ou seja, a gente tem que encontrar a paz dentro de nós primeiro, né? Nós somos seres milenares, há quanto tempo estamos reencarnando, né? Então, muitas vezes a gente tem sonhos de vidas passadas, numa época tão distante, com aquelas roupas diferentes, aquelas charretes, aqueles guarda-chuva, tudo cheio de chique. Mas e aí? Né? São experiências de vidas passadas. Há quanto tempo a gente vê parte disso às vezes em nós? Mas e lá atrás ainda? Quanto tempo tem? Né? Quantas reencarnações a gente já passou? Quais são as transformações que a gente vivenciou? Né? Então, nesse momento, a gente tem que estar assim. Quem sou eu? O que eu busco aqui na Terra? Porque não é só trabalhar, ganhar dinheiro, conquistar, não é? Viajar. Tudo isso faz parte da vida, é lógico. Mas não é só isso, e o eu interior? Né? Porque muitas vezes eu estou lá correndo atrás de tantas coisas materiais, conquista disso, daquilo, mas não é divino, não é coisa do coração, não é coisa de sentimento, não se transformamos, né? Porque muitas vezes o sentimento que está ali é de orgulho, de egoísmo, e o outro, e eu? Né? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Vai passar por cima, que nem um trator? Não é? Não, a gente tem que conhecer, né, a vida, a espiritualidade, o que eu quero para mim,
nessa transformação de ser, de crescimento, de evolução, não é verdade? A verdadeira paz é a coisa mais dinâmica e realizadora do mundo. O homem autopacificador e autopacificado é o campeão das grandes realizações e ele sabe que a paz é um poder silencioso, uma potência irresistível que faz lembrar o curso silencioso dos astros pela via inexplorada do cosmo, ou a irresistível dinâmica da natureza que tudo vence sem o menor ruído. Né? Então, se a gente pensa sobre o cosmo e tudo que envolve o nosso planeta, o universo em si, tudo trabalha em silêncio. Né? O sol nasce, a gente passa pelo dia, cai a noite, tem o anoitecer, a madrugada e volta o sol, e aí vem a lua à noite, tudo isso em silêncio. Né? E tudo beneficiando nosso próprio planeta, né? E tudo isso fazendo com que as energias fluam, né? E a gente se desperte. Né? Por isso que falam, quanto faz bem a gente fazer uma caminhada de manhã e aquele sol batendo no seu rosto, no seu corpo, não é? Trazendo harmonia, trazendo energia, né? E essa é uma conexão que a gente faz com o cosmos, porque a gente está ali percebendo aquele sol, aquela luz tocando em nós, no luar da noite, nas estrelas do céu. Então tudo é tão lindo, né? E muitas vezes a gente tão na nossa pequenez não consegue nem observar tudo isso, né? Então muitas vezes a gente acorda pela dor, né? E a gente seria tão mais fácil se a gente fizesse a opção de ser por amor, né? Amor ao próximo, amor à natureza, aos animais, a tudo que está à nossa volta, inclusive aos animais, porque eu estava vendo até um livro hoje. Por que nossas refeições têm que ser através de carne? Né? Por quê? Porque precisou ser matado, né? Ali um animal para que a gente se alimente, sendo que a proteína da carne é menor do que as proteínas da soja, do grão de bico e tantas outras coisas, né? Tem tanta coisa, a própria fruta. Então, a gente se questiona por que colocamos carne em nossa mesa, né? Tudo isso é para que a gente possa refletir, né? Será que tem necessidade? Né? A principal tarefa do homem aqui na Terra é estabelecer o grande tratado de paz dentro de si mesmo. Por toda falta de paz que desgraça a pobre humanidade provém unicamente da falta de equilíbrio e harmonia entre o ego, da humana personalidade e do eu divino da sua alma. O homem que encontrou a paz dentro de si mesmo não é apressado, nervoso, agitado, porque em qualquer trecho de sua jornada está sempre no termo e na meta de todas as suas viagens. O seu centro, como de Deus, está em toda parte, e a sua querência está em sua própria consciência. A meta de todos os seus métodos coincide com o infinito, como a geometria diz das linhas paralelas. A paz do homem autopacificado pela verdade sobre si mesmo exala uma indefinível serenidade. Todos se sentem bem e felizes na presença desse homem que conquistou a paz depois de grandes lutas consigo mesmo. A sua serenidade dinâmica envolve e permeia todo o ambiente com um fluido magnético, como uma aura suavemente e uma semivida, quiçá um pseudo-vida, e por isso tem de brigar com os outros porque está em discórdia consigo mesmo. A verdadeira paz é a coisa mais dinâmica e realizadora do mundo. O homem autopacificador e autopacificado é campeão das grandes realizações. Ele sabe que a paz é um poder silencioso, uma potência irresistível que faz lembrar o curso silencioso dos astros pela via inexplorada do cosmo, ou a irresistível dinâmica da natureza, que
tudo vence sem o menor ruído. A principal tarefa do homem aqui na Terra é estabelecer grande tratado de paz dentro de si mesmo. Toda a falta de paz que desgraça a pobre humanidade provém unicamente da falta de equilíbrio e harmonia entre o ego da humana personalidade e o ego divino da sua alma. O homem que encontrou a paz dentro de si mesmo não é apressado, nervoso ou agitado. Em qualquer trecho de sua jornada está sempre no termo e na meta de todas as suas viagens. O seu centro, como o de Deus, está em toda parte e a sua querência está em sua própria consciência. A paz do homem autopacificado pela verdade sobre si mesmo exala uma indefinível serenidade. A sua serenidade dinâmica envolve e permeia todo o ambiente, como um fluido magnético, uma aura suavemente poderosa e como um banho de luz e força. E todas as almas receptivas se sentem tão bem nesse tabor de transfiguração que estão com vontade de dizer: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos aqui armar nossas tendas, porque aqui moram os filhos de Deus, aqui impera o reino dos céus. Então, a importância dessa paz, né? Então, se a gente imaginar por tudo que Jesus passou, e ele era tão pacífico, não digamos que ele não sofreu, porque anterior a tudo aquilo que aconteceu, ele já previa tudo isso. Mas para nos ensinar a respeitar a vida. Né? Por isso, a importância da gente respeitar a vida, a nossa vida e a vida do próximo, para que possamos ser seres melhores, para que possamos amar mais, ser mais caridoso, ser mais respeitoso e ser digno dos ensinamentos de Jesus. Obrigada a todos e que Deus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E agora, meus amigos, na prece de encerramento, vamos novamente elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por todas as graças que nos foram enviadas nesse momento de prece e que nossos espíritos que entraram em comunhão convosco, Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, pelos mensageiros de luz que nos enviastes para socorrer os nossos males e orientar os nossos passos no caminho do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o nosso alimento espiritual e com a ajuda vossa, um dia nos encontraremos junto a Ti e aos nossos irmãos no plano superior, no nosso verdadeiro lar, e assim agradeceremos melhor tanta dádiva que nos deste. Aos nossos irmãos de luz, guias e protetores, o nosso agradecimento e que Jesus os ilumine sempre, sempre. Que assim seja.